noite, dando continuidade à disciplina de Química Cosmética. Hoje eu vou explicar para vocês sobre funções inorgânicas. Então eu vou falar sobre dissociação e ionização, ácidos, bases, sais e óxidos. Então, primeiramente falando aí de dissociação e ionização. Arrhenius é um cientista que ele realizou inúmeras experiências relacionadas com a passagem de corrente elétrica através de soluções aquosas. E com base nessas experiências, ele formulou a hipótese de que tais soluções deveriam conter partículas carregadas, os íons. O que isso quer dizer? Que só ocorre passagem de corrente elétrica em soluções aquosas se houver formação de íons. Então, a partir disso, ele estabeleceu a teoria da dissociação iônica, que lhe possibilitou em 1903 a conquista do Prêmio Nobel. De acordo com Arrhenius, determinadas substâncias, quando são dissolvidas em água, são capazes de dar origem a íons positivos, que são os cátions, e a íons negativos, que são os ânions. Isso pode ser verificado experimentalmente com uma aparelhagem bastante simples, que eu vou estar explicando aí para vocês como é que ele fez. Então, inicialmente, ele testou a condutividade elétrica dos compostos iônicos, utilizando duas soluções aquosas. O que ele fez? Ele pegou o sal de cozinha, que é o NaCl, e colocou em água, formando uma solução aquosa, e também fez um outro experimento pegando soda cáustica, que é o NaOH, e colocando em água, formando também uma solução aquosa. Então, Arrhenius constatou a passagem de corrente elétrica em ambos os casos e associou esse fato à existência de íons livres nas soluções. Que só mostrando para vocês, o que está aqui em azul são os ânions, cargas negativas, e os cátions, são o que está aqui em vermelhinho, cargas positivas. Então, vocês estão vendo que esses compostos iônicos aqui em água vai formar esses íons, os ânions e os cátions, vai conduzir corrente elétrica e vai acender a luzinha aqui. Então, aqui, ó, esse fenômeno aí, né, de condução de corrente elétrica, formação de íons, ele denominou de dissociação iônica. Então, como é que foi aqui a dissociação iônica do NaCl em água? Então, mostrando aqui para vocês o NaCl, que é o sal de cozinha, né, que ele falou lá, um sólido. Então, tá vendo aqui, ó, o Na+, que é o sódio, carga positiva, e o Cl-, que é o cloro, carga negativa. Tá vendo que ele em estado sólido, ele vai estar todo cargas positivas e negativas grudadinhas entre si. Aí ele foi e colocou água nesse composto iônico aqui. E na hora que coloca a água, o que acontece? Há uma dissociação dos íons. Os íons que estavam todos grudadinhos, eles vão separar, vão ser dissociados. Então, vocês estão vendo que tem carga negativa, positiva, já está tudo separadinho, formando, então, uma solução aquosa de NaCl. A água, aqui no caso, é uma substância formada por moléculas polares. Já falei sobre a água quando eu falei para vocês na aula de forças intermoleculares, ligação de hidrogênio. No caso, a água ela é formada aí por dois elementos de hidrogênio, que é o que está demonstrado aqui em roxinho, e um elemento de oxigênio, que é o que está demonstrado aqui em azul. Então, no caso, quando eu falei para vocês lá das forças intermoleculares da ligação de hidrogênio, eu falei, o hidrogênio tem cargas positivas e o oxigênio tem carga negativa. Então, aqui no caso, a água, ela possui um polo negativo, que está situado no átomo do oxigênio, e o polo positivo, que está no átomo de hidrogênio. Então, demonstrando aqui a água em contato com o cloreto de sódio lá. O sódio é um cátion, né, carga positiva. No caso, tem aquela questão das cargas opostas se atraem. Então, o sódio, como tem carga positiva, ele vai atrair, quando ele está na água, ele vai atrair a carga negativa da molécula de água, que é o oxigênio aqui no caso. Então, vocês podem ver que o oxigênio, ele está sendo atraído aí pela carga positiva do sódio. No caso, o cloro, que possui carga negativa, a carga negativa vai atrair carga positiva. Então, vocês estão vendo que aqui o hidrogênio, como possui carga positiva, vai ser atraído aqui pelo cloro com a carga negativa.
O oxigênio com a carga negativa fica para fora. Quem fica mais próximo aqui do cloro são as cargas positivas da molécula de água. Então, só para mostrar para vocês como é que a molécula de água se comporta no ânion, cloro, e como é que a molécula de água se comporta junto com o cátion sódio. Então, como está escrito aqui, ó, como as partículas com carga de sinais opostos se atraem, os polos positivos da molécula de água, aqui no caso, o polo positivo da molécula de água, exercerão atração sobre os íons cloro do NaCl, íon cloro. Enquanto os polos negativos da molécula de água, que é o caso aqui, exercerão atração sobre os íons de sódio, que está aqui, o cátion sódio. Então, o resultado dessas interações será a obtenção de uma solução iônica. Então, as moléculas de água que envolvem os íons são denominadas de água de solvatação. Então, a equação que representa esse fenômeno pode ser dada por o NaCl, né? Esse S aqui é de sólido, no seu estado sólido. Quando a gente coloca a água, vai formar uma solução aquosa, esse aqui é de aquosa, formando aí cátions, sódio, e ânions, cloro. O exemplo que eu dei anteriormente foi relacionado a compostos iônicos, mas ele fez também, né? Ele testou, fez esse experimento com substâncias moleculares, com compostos moleculares. No caso, ele usou aí o açúcar e o ácido clorídrico em solução aquosa. E ele observou o quê? No caso, primeiramente aí o açúcar, que é formado aí por C12H22O11, ele colocou o açúcar em água. E o que ele observou? Aqui está o experimento do açúcar na água. Vocês estão vendo que não está formando aqui íons, igual formou lá no outro, ânions e cátions. Então, o que ele observou? Que como a solução aquosa de açúcar não conduz corrente elétrica, ele observou que não está conduzindo corrente elétrica, porque se estivesse conduzindo ia acender a luz, vocês estão vendo que não acendeu a luz. Então, ele concluiu que nessa solução não tem íons. Por quê? Se tiver íons, vai conduzir corrente elétrica e vai acender a luzinha. Como aqui não teve a formação de íons, não conduziu corrente elétrica e não acendeu a luzinha. Então, nesse caso, o que aconteceu aqui com o açúcar? O açúcar somente se dissolveu na água. Mas também ele testou um outro composto molecular, que é o ácido clorídrico. E aí, aqui no caso, ele já viu que o ácido clorídrico formou cátions e ânions, formou íons. Então, vocês podem ver que formou ânions, que é o azulzinho, e formou os cátions, que é o vermelhinho. Formou íons, se teve formação de íons, conduz corrente elétrica e já acende a luzinha. Então, aqui, a condução de corrente elétrica pela solução aquosa de ácido clorídrico levou a concluir que nela existem íons livres, que são esses íons aqui. Como o HCl, que é o ácido clorídrico, é um composto formado por moléculas, porque o que eu tinha explicado anteriormente foi compostos iônicos, que já tende a formar íons, isso a gente já espera. Mas aqui, como o ácido clorídrico é formado por moléculas, como que formou esses íons então? Ele achou aqui que os íons devem ter sido formados mediante a quebra dessas moléculas pela água. Então, a água que quebrou essas moléculas. Então, aí nesse caso, esse fenômeno foi denominado de ionização e pode ser representado pelas equações. Então, o HCl, quando em água, vai formar íons H+, e Cl-. Aqui só mostrando a fórmula de Lewis, né? O HCl, a fórmula de Lewis, compartilhando elétrons. Compartilhamento de elétrons mostra aí a ligação covalente, que eu já expliquei anteriormente para vocês. E aqui mostrando o HCl, na sua forma de gás, mais a água, vai formar aí o H+, aquoso, mais o Cl- aquoso. Então, tem formação de íons aqui, o fenômeno denominado de ionização. Então, resumindo aí, os compostos iônicos, quando são colocados em água, vai sofrer dissociação e vai formar uma solução iônica, uma solução eletrolítica, porque vai ter formação de íons. Os compostos moleculares, quando são adicionados à água, tem duas situações. Pode formar aí uma solução molecular, como o exemplo do açúcar, uma solução não eletrolítica, não forma íons, ou pode sofrer ionização e formar uma solução iônica, que vai ter formação de íons, uma solução eletrolítica, como o exemplo do
HCl, que é o ácido clorídrico. E a partir aí dessa teoria de Arrhenius veio os conceitos de ácido, base e sal. Então ele denominou ácidos como substâncias que em solução aquosa sofrem ionização, como exemplo do ácido clorídrico que ele deu, liberando como cátions somente H+. Então, HXA, esse A aqui pode ser um elemento químico, mas a água vai liberar H+. Bases ou hidróxidos são substâncias que em solução aquosa sofrem dissociação iônica, como exemplo do NaOH, que é a soda cáustica, liberando como único tipo de ânions os íons OH-, que são chamados de hidroxilas. Então, vocês podem ver aqui quando igual, o NaOH poderia ficar aqui Na+, OH-. Então, tá vendo que tá liberando aqui OH-, que é hidroxila. O sal é toda substância que em solução aquosa sofre dissociação, produzindo pelo menos um cátion, diferente do H+, e pelo menos um ânion, diferente do OH-. Então, no caso aqui, o exemplo que ele deu, o NaCl, quando em água, o NaCl é um sal, quando em água, vai formar aí Na+, tá vendo que formou um cátion, que não é o H+, é um sódio, e formou aqui o Cl-, um ânion, que não é o OH-. Então, utilizando esses conceitos aí, a gente pode relacionar de maneira genérica a capacidade de conduzir corrente elétrica das substâncias iônicas e moleculares. É um resuminho aqui que foi feito. Os compostos iônicos, quando estão no estado sólido e no estado de vapor ou gasoso, eles não conduzem corrente elétrica. Mas quando eles estão no estado líquido e em solução aquosa, já conduzem corrente elétrica. Já os compostos moleculares são divididos em duas situações. Os ácidos e a amônia não vão conduzir corrente elétrica no estado sólido, líquido e gasoso. Só vão conduzir corrente elétrica quando estiver em solução aquosa. Já os demais compostos moleculares não vão conduzir corrente elétrica nem no estado sólido, nem no estado líquido, nem no estado gasoso e muito menos em solução aquosa. Agora eu vou começar detalhando um pouquinho mais para vocês sobre ácido, base, sais e os óxidos. Então, o ácido é toda substância que em solução aquosa sofre ionização, liberando como um único cátion o H+. Então, como é que a gente vai dar nome para os ácidos? Os ácidos eles são divididos em dois grupos. Existem os ácidos sem oxigênio, chamado de hidrácidos, e os ácidos com oxigênio, chamado de oxiácidos. Os hidrácidos, que são os ácidos sem oxigênio, o nome deles vai ser dado da seguinte maneira. Nós vamos colocar a palavra ácido, mais o nome do elemento, mais com o sufixo hídrico. Então, vou dar o exemplo aqui, ó. HF. O F aqui é de flúor. Então, vai ser ácido, o nome do elemento, flúor, mais hídrico. Então, vai chamar ácido fluorídrico. O HCl, Cl é cloro, então vai ser ácido, o nome do elemento, cloro, mas aí no caso a gente vai substituir, vai acrescentar hídrico, então vai ficar clorídrico. O Br é bromo, ácido bromídrico. O I é iodo, ácido iodídrico. O S é um enxofre, mas vem da, sulfo, então ácido sulfídrico. O CN é o cianeto, então vai chamar ácido cianídrico. Os oxiácidos são ácidos com oxigênio, e uma das maneiras mais simples de dar nome a esses ácidos é a partir do nome e da fórmula dos ácidos padrão de cada família. Então, aqui, ó, mostrando para vocês a família 17, que é a família 7A. Então, tá presente os compostos aí, cloro, bromo e iodo. Então, no caso aqui, ó, deu exemplo, HClO3 seria ácido clórico. Vou explicar isso aqui. O grupo 16, que é o grupo 6A, que tem aí o enxofre e o selênio, H2SO4, ácido sulfúrico. O grupo 15, que é o grupo 5A, tem o nitrogênio, o fósforo e o arsênio. Então, tem aí HNO3, ácido nítrico, H3PO4, ácido fosfórico. O grupo 14, que é o grupo 4A,
No caso, o exemplo aí do carbono, H2CO3, ácido carbônico. O que tem de comum aqui entre eles? O que está em comum aqui, ó, ico, está presente em todas. Então, o sufixo aqui, no caso, que está comum em todos, é o ico. No hidrácido, o sufixo era hídrico. Então, a partir dessas fórmulas e de acordo com a variação do número de átomos de oxigênio, determinam-se as fórmulas e os nomes de outros ácidos, com o uso de prefixos e sufixos. Então, aqui, o ácido padrão é ácido, o nome do elemento, mais ico. Então, igual eu dei o exemplo aqui, ácido clórico. Mas, dependendo da quantidade de oxigênio que tem, a gente vai dar esses outros nomes aqui. Então, por exemplo, aqui, ácido clórico tem 3 oxigênios. Então, né, tem 3 oxigênio, ácido clórico. Se tivesse 4 oxigênio, um oxigênio mais um átomo de oxigênio, vai chamar ácido perclórico. Se fosse menos um átomo de oxigênio, ia chamar ácido cloroso. E se tivesse menos um átomo ainda de oxigênio, ia chamar ácido hipocloroso. Igual o exemplo aqui, ó. Do grupo 17 da família 6A, no caso cloro, bromo e iodo, HClO4, ácido perclórico, o ácido padrão aqui, que é o HClO3, ácido clórico, menos um oxigênio, ácido cloroso, menos um oxigênio ainda, ácido hipocloroso. O flúor não entra aqui porque ele não tem oxigênio, né? Não é um ácido oxigenado, ele é um ácido hidrácido. Na família 6A, então temos aqui o enxofre e o selênio. O ácido padrão é o H2SO4, que é o ácido sulfúrico. Se menos um oxigênio, ficaria ácido sulfuroso. A família aqui, 4A, o carbono, H2CO3, só tem um ácido padrão, que é o ácido carbônico. Na família 5A, que é o nitrogênio, fósforo e o arsênio. No caso do nitrogênio, o ácido padrão é o HNO3, ácido nítrico. Menos um oxigênio, ficaria ácido nitroso. O fósforo, o ácido padrão é o H3PO4, ácido fosfórico. Menos um oxigênio, ácido fosforoso. Menos um oxigênio ainda, ácido hipofosforoso. A base ou hidróxidos é toda substância que em solução aquosa sofre dissociação, liberando como único tipo de ânion o OH-, que é a hidroxila. Então, como é que a gente vai dar nome para as bases? Então, para a nomenclatura, a gente vai utilizar a seguinte regra. Vai ter o nome hidróxido de e mais o nome do cátion. Então, no caso aqui, ó, temos aí o NaOH. Como é que a gente vai dar o nome? Tem a OH aqui, é a hidroxila, então é OH-, é o ânion. Onde que tiver OH é ânion, então vai ser denominado de hidróxido. Tá vendo que tem aqui o sódio? O sódio, no caso aqui, é o cátion. Então, como é que eu vou dar o nome? O OH é hidróxido e mais o nome do cátion, que no caso aqui é sódio. Então, por isso que vai ficar hidróxido de sódio. Esse composto aqui, ó, CaOH2, OH hidróxido. Então, deu o nome aqui de hidróxido. O Ca é o cálcio. Então, no caso, que é o cátion, como o cálcio é o cátion, vai ser no hidróxido de cálcio. Nesse outro composto aqui, Al é o H3. OH é o ânion, é a hidroxila, chamado de hidróxido. No caso aqui, o cátion é o alumínio, o Al, vai ser o cátion. Então, a gente vai chamar como hidróxido de alumínio. Então, na nomenclatura das bases também, quando o mesmo elemento forma cátions com diferentes eletrovalências, ou seja, diferentes cargas, acrescenta-se ao final do nome, em algarismos romanos, o número da carga do íon. O que quer dizer isso? O ferro. O ferro é um cátion que possui diferentes cargas, diferentes eletrovalências, porque existe o ferro mais 2 e existe o ferro mais 3. No caso, onde que tem OH é hidróxido de. Então, no caso aqui,
como esse tem a carga 2, carga mais 2, quando eu expliquei para vocês sobre ligações químicas, eu expliquei como é que a gente forma, né, a partir do cátion e do ânion, como é que a gente forma o composto, a fórmula do composto. Então, no caso aqui, o mais 2, ele vai vir para aqui para baixo, ele vem aqui para baixo. Como o OH é menos, o ânion, o 1 vem aqui para baixo. A carga que está aqui em cima vem aqui para baixo do OH, e a carga que está aqui em cima do OH vem aqui para baixo, perto do ferro. Então, aqui no caso, como a carga é mais 2, eu vou chamar de hidróxido de ferro 2. De ferro 2, porque a carga é mais 2. Quando a carga é mais 3, o 3, essa carga mais 3 vem aqui para o lugar aqui de baixo, perto do OH, e o menos 1 aqui de cima do OH vem aqui para baixo, perto do ferro. Então, como a carga é mais 3, vai chamar hidróxido de ferro 3. Uma outra forma de dar o nome é acrescentar o sufixo oso ao íon de menor carga e ico ao íon de maior carga. No caso aqui, o ferro tem duas cargas, mais 2 e mais 3. O mais 2 é de menor carga, pode ser chamado também de hidróxido ferroso. O ferro mais 3 é maior carga, pode ser chamado também de hidróxido férrico. No caso aqui dos sais, sal é toda substância que em solução aquosa sofre dissociação, como exemplo lá que eu dei para vocês do NaCl, liberando pelo menos um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-, ou O-2. Então, aqui no caso, CaSO4 é um sal que, quando adiciona água, vai formar Ca mais 2 e SO4 menos 2. Então, como é que a gente vai dar a nomenclatura dos sais? A nomenclatura dos sais é obtida a partir da nomenclatura do ácido que originou o ânion, participante do sal, pela mudança de sufixo, porque o sal é formado pelo ânion do ácido e o cátion da base. Então, assim a gente vai ter. Se era um ácido, o ácido ele pode ser chamado com o sufixo hídrico, ico ou oso, que eu expliquei anteriormente para vocês nessa aula. Se o ácido ele terminou em hídrico, eu vou substituir o hídrico por eto, que é o sufixo do ânion, eto. Se o ácido terminou em ico, eu vou substituir por ato. E se ele terminou em oso, eu vou substituir por ito. Vou explicar mais detalhadamente. Então, para determinar os nomes dos sais, pode-se utilizar o seguinte esquema. Então, o nome do sal é igual ao nome do ânion, mais o nome do cátion. Então, tem alguns exemplos aqui, ó. Então, vou dar um exemplo aqui. Esse sal, NaCl. Como é que a gente vai dar um nome para ele? O NaCl, o ácido de origem dele é o ácido clorídrico, que é o HCl. Então, no caso, ele vai ter o ânion Cl-, não era ácido clorídrico, o hídrico vai ser substituído por eto. Então, cloro, o Cl-, que é o cloro, vai ficar cloreto. E o cátion vai ser o sódio, Na+. Então, se eu substituir aqui o hídrico por eto, virou o nome do ânion, virou cloreto. Nome do ânion, cloreto. Mais o nome do cátion. O cátion é o Na+, que é o sódio. Então, ficou cloreto de sódio. Outro exemplo aí é o CaSO4. Como é que eu vou dar nome para o CaSO4? O ácido de origem aqui é o H2SO4, que é o ácido sulfúrico. Tá vendo que ácido sulfúrico terminou em ico. O ânion é SO4 menos 2 e o cátion é Ca mais 2. No caso, terminou com ico, o ânion vai ser substituído por ato. Então, vai ficar sulfato. Então, o nome do ânion vai ser sulfato. O cátion é o cálcio, então vai ficar sulfato de, o nome do cátion, cálcio, sulfato de cálcio. Um outro exemplo é o AlNO2,3. No caso, o ácido de origem aqui é o HNO2, que é o ácido nitroso. Tá vendo que o sufixo oso, no caso, vai ser substituído por ito.
O ânion aqui é o NO2- e o cátion Al mais 3. Então, ácido nitroso, o oso vai ser substituído por ito, então o nome do ânion vai ser nitrito. O nome do ânion, nitrito. O cátion é o Al mais 3, que é o alumínio. Então, no caso, vai ser nitrito, que é o nome do ânion, mais mais o nome do cátion, que é alumínio. Então, ficou nitrito de alumínio. E os óxidos? Os óxidos são substâncias presentes no nosso dia a dia. Um bom exemplo de óxido é o gás carbônico. Então, os óxidos são compostos binários, ou seja, formados por dois elementos, sendo o oxigênio o mais eletronegativo entre eles, que é o que tem mais elétrons. Como é que a gente vai dar um nome para os óxidos? Os óxidos formados por ametais ligados a oxigênio são óxidos moleculares. Então, todo ametal ligado a oxigênio, a gente vai chamar de óxidos moleculares. E vai ter seu nome estabelecido pela seguinte regra. Então, a gente vai ter que avaliar aí o prefixo que indica a quantidade de oxigênio. Então, tem que ver na fórmula a quantidade de oxigênio que tem, se tem 1, 2 ou 3 oxigênios. Se tiver só um oxigênio, eu vou colocar mono. Se tiver 2 oxigênios, di. Se tiver 3 oxigênios, eu vou colocar tri, e assim por diante. Mais óxido, mais di. E também vou ter que avaliar aí o prefixo que indica a quantidade do outro elemento. No caso, se for, por exemplo, cloro, tiver 2 cloros, dicloro. Se tiver 3 cloros, tricloro. Se tiver 4 cloros, tetracloro. Mais o nome do elemento aí. Então, alguns exemplos aqui, ó. CO. Vocês estão vendo que só tem um oxigênio, então eu vou colocar monóxido. E o outro elemento químico aqui é o carbono. Vocês viram aqui que se tiver só um elemento químico, no caso desse aqui, não precisa colocar mono aqui, só precisa colocar mono se for oxigênio. Aqui, no caso, um elemento químico não tem necessidade de colocar mono. Por isso que aqui ficou monóxido de carbono, porque só tem um carbono aqui. Esse outro exemplo, CO2, tem 2 oxigênios, então vai ficar dióxido. Só tem um carbono, de carbono. No caso desse exemplo, SO3 tem 3 oxigênios, então vai ficar trióxido. Vocês estão vendo que só tem um enxofre, então vai ficar de enxofre. Aqui são 7 oxigênios, então vai ficar heptóxido. Como tem 2 cloros, vai ficar dicloro. Então, heptóxido de dicloro. Já os óxidos formados por metais, geralmente são óxidos iônicos. E neles o oxigênio apresenta carga -2, então é O-2. E seu nome é formado da seguinte maneira: óxido de e mais o nome do elemento. Então, olhando aqui alguns exemplos, no caso aqui, ó, Na2O, é formado aí pelo cátion sódio mais, que tem uma carga positiva, e o O-2, que já está falando aqui que é formado por O-2. Então, esse oxigênio é -2. Para formar a fórmula do composto iônico, esse 2 aqui, ele vem aqui para perto do sódio, e a carga aqui, o número 1, vem aqui para perto do oxigênio. Por isso que ficou Na2O. O 1 a gente não precisa colocar, como eu expliquei anteriormente. A gente pode deixar oculto isso aí. Então, vai ficar óxido de sódio. Óxido de sódio. No caso aqui, o CaO, ele é formado aí pelo cátion mais 2 e o oxigênio, que é o ânion, -2. O cálcio mais 2 e o oxigênio -2. No caso aqui, esse 2 vem aqui para baixo do oxigênio e esse outro 2 vem aqui para baixo do cálcio. Eu posso, né, reduzir isso daí, se eu dividir o 2 daqui de baixo e o 2 daqui de baixo dividido por 2, vai ficar 1 e 1. Por isso que ficou CaO. Então, óxido de cálcio. Esse aqui, ó, Cu2O. O Cu2O é formado aí pelo cátion mais 1, né? E o oxigênio -2.
esse 2 aqui vem aqui para baixo, perto do Cu, que é o cobre, e esse 1 aqui do cobre vem aqui para baixo, perto do oxigênio. Não precisa a gente colocar o número 1. Então, por isso que ficou Cu2O, que aí, no caso, é o óxido de cobre 1. É porque o cobre tem mais de uma carga, mais de uma eletrovalência, por isso, e essa aqui é a carga mais 1. No caso desse exemplo aqui, o Fe2O3, ele foi formado aí a partir do cátion mais 3, ferro mais 3, e do ânion, oxigênio, menos 2. Então, esse 2 aqui vem aqui para baixo, perto do ferro, por isso que ficou o 2 aqui. E esse 3 do ferro aqui vem aqui para baixo, perto do oxigênio, por isso que ficou esse 3 aqui. No caso, como o ferro também possui mais de uma carga, né, mais de uma eletrovalência, a carga aqui é mais 3, então vai chamar de óxido de ferro 3. Os óxidos, eles podem ser classificados de acordo com seu comportamento na presença de água, bases e ácidos. Então, eles podem ser classificados como óxidos básicos, óxidos ácidos, óxidos neutros, óxidos anfóteros, óxidos duplos ou mistos e peróxidos. Então, vamos falar um pouquinho aí sobre os óxidos básicos. Eles apresentam caráter iônico, em que o metal terá geralmente carga mais 1 e mais 2. Então, os exemplos aqui, o Na2O, esse 2 vem do oxigênio aqui, menos 2, e esse 1 aqui de baixo vem do sódio, carga mais 1. Como falei aqui, carga mais 1. E o BaO, no caso, o oxigênio é menos 2. E aí, o bário também ele é mais 2, que foi assim, o 2 ficaria aqui embaixo e o outro 2 aqui embaixo. Reduzindo a fórmula do composto, a gente pode colocar BaO. Esses óxidos básicos aqui, se reagir com água, eles vão formar uma base. Agora, se esses óxidos básicos reagir com ácido, eles vão formar aí um sal mais água. Os óxidos ácidos, eles apresentam caráter covalente e geralmente são formados por ametais. Então, tem um exemplo aí, o CO2, o SO2, o N2O5. No caso, esses óxidos ácidos se juntar com a água, vai formar um ácido, e se esses óxidos ácidos reagirem com uma base, vai formar sal e água. Os óxidos neutros são covalentes e são formados por ametais e não reagem com água, nem ácido e nem base. Por isso que o nome dele é neutro. Os óxidos neutros também são chamados de indiferentes ou inertes, e os mais importantes são o CO, o NO e o N2O. Os óxidos anfóteros comportam-se como os óxidos básicos na presença de um ácido e como óxidos ácidos na presença de uma base. Então, aqui, ó, o óxido anfótero, se ele reagir com um ácido, ele vai se comportar como uma base e vai formar sal e água. O óxido anfótero, se ele reagir com uma base, ele vai se comportar com um ácido, e ácido mais base vai formar um sal e água. Os óxidos anfóteros mais comuns são o ZnO e a L2O3. E temos também os óxidos duplos ou mistos, que vão resultar da combinação de dois óxidos de um mesmo elemento. O exemplo mais comum aí tem a magnetita, que a fórmula da magnetita é Fe3O4, que ela é originada do FeO mais Fe2O3. Vocês estão vendo que é o mesmo elemento químico, aqui é um óxido, que é outro óxido. Esse aqui tem o elemento químico ferro e aqui também tem ferro. Então, a junção desses dois óxidos do mesmo elemento químico ferro vai formar o F3O4, que é a magnetita, que é muito utilizada aí como ímã. Tem o zarcão, que é o Pb3O4, que ele é formado aí a partir do 2PbO mais PbO2. Vocês estão vendo que são dois óxidos formados pelo mesmo elemento químico, que é utilizado aí como pintura de fundo. E por fim, temos aí os peróxidos, que apresentam em sua estrutura o grupo O2-2. Os peróxidos mais comuns são formados por hidrogênio, metais alcalinos e metais alcalinos terrosos, que são os metais alcalinos da família 1A e os metais alcalinos terrosos da família 2A. São os elementos da família 2A. Temos aí o peróxido de hidrogênio, que é o H2O2.
Ele é um composto líquido e molecular, e quando dissolvido em água vai originar uma solução bastante conhecida aí no nosso cotidiano, que é a água oxigenada. Então, a água oxigenada que a gente conhece, ela é originada do peróxido de hidrogênio dissolvido na água. Então, finalizamos aí essa aula de funções inorgânicas. Vou disponibilizar o estudo dirigido para vocês. Muito obrigada e até a próxima aula.